Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, vamos revisar o conteúdo que nós havíamos estudado na primeira unidade aí, onde vamos recapitular aí, falando sobre a expansão marítima, né? As grandes navegações que aconteceram por volta dos anos de 1400. Então, nós vamos falar aqui sobre a Europa, África e América, conquistas e descobertas. Então, nesse período aí, houve grandes conquistas e descobertas aí, por voltas aí, então, como eu disse para vocês, dos anos de 1400, 1500 aí. Nessa primeira imagem aí que nós vemos na página 8 do nosso livro aí, nós podemos ver aí uma imagem que é uma representação aí, vamos dizer assim, dos medos imaginários, né, dos navegantes daquela época em atravessar águas, vamos dizer assim, águas sombrias. Eles imaginavam aí que atravessar o Oceano Atlântico poderia enfrentar grandes dificuldades, né? Eles poderiam enfrentar aí os medos reais e os medos imaginários. Mas o maior medo mesmo dos navegantes daquele período às vezes assim, como posso dizer para vocês assim, os navios, né, as embarcações, talvez não pudessem resistir às grandes tempestades, grandes vendavais em alto mar. Eles também tinham os medos reais, que era de naufragar em alto mar e também adquirir doenças contagiosas durante as viagens, porque essas viagens demoravam aí mais de 40 dias para atravessar o Oceano Atlântico que ficou conhecido para eles como Mar Tenebroso. Mar Tenebroso porque eles tinham os medos imaginários também de que alguns monstros marinhos poderiam devorar as suas embarcações. Então aqui nós temos aqui uma imagem representando esses medos imaginários. Mas como eu disse para vocês, os maiores medos que eles tinham mesmo eram os medos reais, né? Eles achavam aí também que poderia, durante as navegações, cair num abismo profundo e realmente não voltar mais. Esses eram medos imaginários. Na página 10, do outro lado do mar, né, nós temos aqui, falando sobre o lucrativo comércio das especiarias. Os grandes motivos para essas grandes navegações aí, então, era ter um grande comércio, né, um comércio lucrativo, buscando aí os caminhos para um outro país chamado Índia. Então, por isso aqui nós temos aqui, onde nós moramos aqui no Brasil, né, e do outro lado nós tínhamos a Europa e também tínhamos a Índia, onde os europeus saíam ali, principalmente os espanhóis e os portugueses, tentavam uma rota alternativa para chegar até a Índia, para então comercializar as suas especiarias. Então nós temos aqui as especiarias, até hoje vendida essas especiarias, né, em várias partes do mundo, e aqui um comércio de especiarias na Índia. Os portugueses então tentavam descobrir e expandir também os seus domínios territoriais para comercializar aí, fazer comércio com outros povos. E numa dessas viagens aí, os portugueses acabaram então descobrindo novos mundos, né? E tentando fazer comércio com as suas especiarias, e com isso também levou a conquistar outros territórios e até mesmo escravizando os povos da África para o trabalho escravo em outras regiões.
Aqui nós temos na página 11 a conquista do Mar Tenebroso, né? Aqui nós temos a imagem lá, a continuação daquela imagem da página 8, página 9, né? Mostrando aí, novamente aí, a imagem do Mar Tenebroso, que esse Mar Tenebroso seria hoje o Oceano Atlântico, né? E as viagens marítimas nesses períodos aí, então, eram muito perigosas, arriscadas, e duravam meses, e eram comum parte dos tripulantes aí morrerem em naufrágios ou de fome e doenças como escorbuto. O escorbuto, pessoal, é uma doença muito relativa nessas grandes viagens, certo? O escorbuto aí, para quem não conhece, é uma doença causada pela carência de vitamina C. Os sintomas são hemorragias e baixa resistência a outras doenças. Então, é uma das doenças que eles temiam nessas grandes viagens. E realmente muitos morreram devido a essa doença. Então, o motivo, então, das grandes navegações dos europeus, né, partindo da Europa, inclusive os portugueses, em sair da Europa para conquistar outros lugares, foi exatamente esse: fazer comércio, né, e conquistar novos territórios em busca de pedras preciosas, né, diamantes, ouro e coisas assim, em busca de riquezas mesmo, né? Na página, nós estudamos aí, nós temos aí na página 12, na página 13, nós temos um texto aí falando sobre o mostrengo, né? O mostrengo aí está relacionado aí aos medos imaginários que eles imaginavam que eles poderiam encontrar nos caminhos marítimos, né? Durante as viagens. E aqui nós temos aqui o continente africano, algumas conquistas pelos portugueses do continente africano. Como eu disse para vocês, além da procura de uma rota alternativa para as Índias, os portugueses também queriam o quê? Conquistar novos territórios e mercados, a fim de expandir seus domínios e aumentar suas riquezas com a compra e venda de produtos. Então, esse foi um dos motivos que fizeram com que os povos europeus pudessem, então, sair da Europa para fazer essas grandes viagens, vamos dizer assim, né? Aqui na página 14, nós temos aqui Portugal conquista a África. Aí nós temos o mapa do planeta Terra, né? O mapa mundi, né? Comunidade dos países de língua portuguesa. Ó, aqui nós temos aqui bem pequenininho aqui, o país de Portugal. A capital é Lisboa, e eles são considerados povos europeus, e eles saíram aqui da Europa, da região da Europa, para atravessar os oceanos. O Oceano Atlântico aqui, conhecido aí pelos portugueses, pelos espanhóis, europeus, como Mar Tenebroso, porque a travessia por esses mares era um pouco complicada mesmo, né? Tinha que haver embarcações com grande resistência para poder, então, suportar a pressão do mar durante essas viagens aí. Então, os portugueses aqui conquistaram aí, né, a ilha de Cabo Verde, conquistaram aqui São Tomé e Príncipe, e Angola, Moçambique, Timor-Leste, e aqui ao lado aqui o nosso país onde nós vivemos hoje, que é o Brasil. Então, os portugueses conquistaram esses territórios que hoje, onde nós moramos, né? Então, esses países aqui, todos eles têm a língua portuguesa como idioma, tá bom? Bom, na página 16, aqui nós temos um texto falando sobre relatos de viajantes, né? E aqui nós temos aqui falando sobre os principais navegadores, né? Dessas grandes navegações aí, falando sobre Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Nós temos aí as datas, né, relacionadas a essas grandes navegações. Vasco da Gama, que partiu de Lisboa com uma esquadra e 4 navios e uma tripulação de 170 homens,
no mês de maio de 1498. Depois, 10 meses no mar, chegou a Calicut, a costa ocidental da Índia, inaugurando assim uma importante rota marítima entre a Europa e o Oriente. Então aqui nós temos aqui a narração aqui da viagem de Vasco da Gama, né? Bem antes de Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil. E aqui nós fizemos algumas atividades que já foram corrigidas. E aqui nós temos aqui já a divisão da América, né? Depois que os portugueses então chegaram até a América, era hora de se dividir a América. Então, quando eles fizeram as grandes navegações, eles já tinham um plano em mente, que era conquistar territórios e dividir esses territórios. Portugal e Espanha, por exemplo, fez essa divisão, fazendo em 1494 o Tratado de Tordesilhas. Eles assinaram esse Tratado de Tordesilhas. Aqui nós temos aqui também, né, falando sobre o navegador genovês Cristóvão Colombo, que em 1492 chegou a terras americanas pela primeira vez. Então, em 1492, olhando aqui no mapa, né, o genovês, né, Cristóvão Colombo, né, ele chegou aqui na América Central, aqui, saindo aqui da Europa, chegou na América Central, em 1492. Anos mais tarde, né, teve Vasco da Gama também, que chegou a essa região, passando aqui pelo continente africano para chegar até aqui, a essa região aqui que é conhecida como Oriente, na Índia, certo? E por volta do ano de 1500, Pedro Álvares Cabral chega até o nosso país, que é o Brasil, ok? Então, já aqui na página 19, já fala sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, vocês vão reler aí, para depois a gente fazer aí, então, a nossa atividade avaliativa, observando as datas dessas navegações, desses grandes navegantes aí, que fizeram grandes descobertas por volta desses anos, então, de 1400, 1500 aí, tá? Século XV, século XVI aí, tá bom? E aí, nós temos aí também as atividades na página 22, que nós resolvemos. Aqui nós temos algumas datas, né, específicas, falando sobre essas grandes navegações que nós estudamos aí, ok? Então, fica essa dica para vocês aí, recorra a esse conteúdo da unidade 1, para que a gente possa, então, resolver a nossa atividade avaliativa, ok? Um abraço a todos e até mais.